Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom estarmos aqui mais uma vez e ver essa igreja tão linda. Sempre que eu volto aqui, fico muito feliz. Tem alguns rostos que eu já conheço, que eu já tenho estado aqui por muitos anos, e até reconhecer alguns dos filhos por como parecem com os pais. Eu estou olhando ali na galeria e eu já sabia de quem era o filho, porque são tão parecidos. Senti falta do coral. Eu, quando aqui estive, há 2 anos e meio atrás, eu fiquei tão emocionado com o coral que eu gravei com minha câmera e fiquei lá sustentando a câmera e mostrei a meus queridos lá nos Estados Unidos. Que coral lindo! Os irmãos estão de parabéns. Devem estar de folga hoje, não é? Eu espero que seja isso. Mas foi de grande alegria ouvir, eu amo a música e é bom ver os irmãos cantando com tanto fervor. A igreja brasileira tem algo muito especial no louvor e adoração ao Senhor, a forma como cantam, não é? A alegria que vemos através dos cânticos e há um som especial, e sem falar para mim, a experiência de ouvir na minha própria língua. Nunca falo português em casa, raramente com os meus filhos, os 2 mais velhos, mas chegaram à igreja e eu sei os hinos de cor, que minha mãe fez a gente memorizar os hinos. Naquela época a gente não tinha retroprojetor, tinha que ou memorizar ou dividir uns salmos, hinos que na época a gente usava, com 3, 4 na família, e era mais fácil memorizar. E assim a gente sabe todos os hinos de cor. E é muito gostoso ouvir de novo, é um som doce no nosso ouvido e muito mais do nosso Deus e Salvador, não é verdade? Eu estou aqui presente com a minha filha, Elizabeth Rose, nós chamamos ela de Betty. Fica de pé, Betty, para que possam conhecer. Ela terminou agora o ensino completo do que a gente chamava na época de científico, que é o 2º grau. E nossa igreja é uma igreja muito missionária, então as crianças fazem uma escola bíblica nos bairros mais carentes da cidade e leva a escola bíblica para as crianças daquele bairro. Os jovens, os adolescentes viajam para St. Louis, que é um outro estado, onde há uma igreja que faz uma escola bíblica também numa área carente, e os nossos jovens vão lá para ajudar e acrescentar e ajudar nas brincadeiras também, nos artesanatos que eles fazem, e ajudar a cantar, e tem uns professores para a escola bíblica. E quando eles terminam, então, o 2º grau, eles vão para Nicarágua. O ano passado nós levamos um grupo para Nicarágua, meus filhos insistiram: pai, o senhor tem que ir, e foi muito gostoso a viagem. Foi tão boa a viagem que esse ano eu estou indo de novo com o grupo, fazendo assistência pastoral para os jovens que estamos levando. São 20 jovens, 9 meninas e 10 meninos. Pela primeira vez estamos levando mais homens do que mulher, porque sempre tem mais mulheres em tudo, não é verdade? E eu fiquei muito orgulhoso de ver que estávamos pelo menos um a mais, levando então esses jovens para Nicarágua e fazendo também uma escola bíblica de férias com as crianças. A nossa igreja constrói uma casa a cada ano que vai, e já faz isso há 14 anos, e com uma missão chamada El Yudante, eles têm todo esse projeto, e as igrejas vão e se ajuntam a eles fazem toda a programação para a nossa estadia lá e hospedagem, e é uma experiência maravilhosa. Se os irmãos pensam que aqui temos pobreza, a Nicarágua tem muita e muita miséria. É triste ver a situação, mas em meio a tanta miséria, há aquela luz de Cristo no coração daqueles irmãos em Cristo que vivem na alegria do Senhor, e é algo fascinante ver esses irmãos tão felizes em nos receber e juntos trabalharmos na proclamação do Evangelho do Senhor. Aos que terminam o científico, que já estão entrando para a faculdade, esse grupo vai para o Haiti.
E lá no Haiti, que precisa já levarmos jovens mais experientes, que tenham mais, já aos 18 anos, facilita a equipe que leva. E então, meus filhos não queriam ir para o Haiti, porque eles não falam francês nem crioulo, mas falam português. Então, pai, tem mais a ver da gente ir para o Brasil. Então, vieram comigo, meu filho, há 2 anos atrás, veio, ele veio na frente, passou 2 semanas, e visitaram missionários, missões lá no Recife, que temos um relacionamento com o Vale do Senhor, se alguém conhece aqui, e foi uma experiência muito boa para ele. E minha filha, então, esse ano foi a vez dela vir e passar um tempo, só que dessa vez ela quis vir com o pai. Então, viemos juntos para 3 semanas, e ao sair daqui, nós vamos voltar para Recife, e já os nossos irmãos missionários vão nos receber lá em Recife para vermos o trabalho que eles fazem lá em 2 Unidos. Então, amados, nós temos o grande privilégio de estar numa igreja que tem uma visão missionária imensa. Já houve uma época na igreja que 50% do orçamento da igreja ia totalmente para a missão. Hoje, claro, a igreja cresceu, passou por fases e estamos só 20%, mas o alvo para o próximo ano é chegar a 30% do orçamento total da igreja ir para missões. Os irmãos não imaginam o retorno disso para a igreja. O povo se envolvendo em missões, a viagem para adultos também, e ver os jovens envolvidos nisso traz uma dinâmica fabulosa para a igreja. E nessa noite eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que Deus falou ao nosso coração ao vir aqui, pensando na nossa viagem, o que nós falaríamos para a igreja aqui no Brasil. E o Senhor me trouxe um texto de João capítulo 21. João capítulo 21. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o conheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, então, entrou no barco e o arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei.
Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tornou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar como o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu-lhe: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amado Deus e Pai, graça te damos pela tua palavra, que tu venhas abrir os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei. Que a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença. Alimenta-nos com a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. E pedimos que tu nos encha com esta palavra esta noite e que ela venha modificar todo o nosso viver. É no nome do Santo do Senhor Jesus Cristo que te oramos. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, se não fosse esse capítulo, nós nunca saberíamos o que de fato aconteceu com Pedro e entre Pedro e Jesus naquela noite em que Pedro havia prometido ao Senhor que ele nunca o abandonaria, e Jesus já havia profetizado de que Pedro o negaria 3 vezes. E no decorrer dos fatos, ao Jesus ressuscitar e aparecer para os seus discípulos, nós encontramos aqui Jesus lidando com este fato, com esta situação que Pedro passou. E nós vamos ver nesse texto, amados, nessa noite, Jesus sendo o nosso mestre, ele aqui a serviço dos seus discípulos. Há uma noite de derrota, e vamos assim chamar, pois vocês veem que os discípulos estavam como que fugidos das autoridades. Quando Jesus foi preso, eles ficaram com medo, e você pode imaginar a situação em que se encontravam. O Império Romano dominava aquela região, e qualquer um que tentasse passar a autoridade romana era morto, era crucificado. Nada diferente do que acontece hoje no mundo que vemos pela televisão, no Oriente Médio.
E eu posso imaginar o terror dos discípulos ao verem Jesus ser levado e a possibilidade de eles serem levados também. Pedro, muito corajoso, tomou aquela atitude de cortar a orelha do soldado romano, mas tudo foi algo que não era nos planos do Senhor. Ele ia ser crucificado para que, a fim de nos trazer a salvação, não somente para os discípulos, mas para todos nós, eleitos dele. E ao sentir aquela situação, ao vermos aquela situação, Pedro estava então indo para a Galileia, onde Jesus havia mandado os seus discípulos irem para lá. Jesus tinha um plano para aqueles discípulos, e a mensagem que eles tinham era para ir para a Galileia e lá esperar. E não há nada mais difícil, especialmente para o meu filho de 5 anos, de 7 anos agora, esperar e dizer: sente aí e espere. Ele fica agoniado, ele fica, parece que tem formigas na cadeira. E não somente para ele, nós também como adultos, quantas vezes temos que esperar pacientemente por algo e parece que está demorando tanto para acontecer. E eles tinham que ir para a Galileia e esperar. Mas a impaciência dos discípulos levou Pedro a voltar à pescaria. O Senhor já havia chamado Pedro para ser pescador de homens, e Pedro abandonou tudo. Agora voltando para a Galileia, esperando o que Jesus ia fazer, o que seria o próximo passo, ele volta então a pescar. E ele não somente teve essa decisão, mas levou outros a fazer com ele. Quantas vezes nós tomamos decisão que levamos outros conosco para fazer aquilo que não deve? Os discípulos foram com toda a sua tentativa de pescar algo naquela noite e não conseguiram absolutamente nada. E ao nascer do sol, já cansados, não pescaram absolutamente nada, assim como aconteceu da primeira vez que eles se encontraram com Jesus, e Jesus mandou eles jogarem a rede e pegaram muitos peixes. Mas aquela vez Jesus não estava com eles ali. Mas eles viram alguém andando na praia. E lá da praia, Jesus pergunta: vocês pescaram algo? Vocês pegaram alguma coisa? Eu creio que não seja a coisa mais frustrante para alguém que pesca, é estar com a sua cesta, a sua vara, não pescou nada, e alguém diz: e aí, qual é que vai ser para o almoço? Alguém pesca aqui? Essa é a última pergunta que você quer ouvir, quando você não pesca nada. Eu sou um péssimo pescador. Se eu fosse manter a minha família com pescaria, iam passar fome. Eu já tentei pescar com radar. Eu vi os peixes pelo radar, mas nenhum peixe pegava a isca. E é algo frustrante para um pescador profissional vir para a praia com absolutamente nada. E Jesus fala: vem cá, joga a rede do outro lado. E ali, ao puxar, eles pegaram 150, um número interessante como a Bíblia fala, bem específico, 150 peixes. Não é história de pescador, não. É exatamente o que aconteceu. Em peixes grandes. Era tão pesada a rede que eles não podiam puxar até a praia. E ao ver que o milagre aconteceu, veio a memória da pescaria que há alguns anos atrás havia acontecido. É um mestre, só pode ser Jesus. E Pedro, com muita animação, botou a sua roupa, pulou logo a água e foi ao encontro de Jesus. E lá estava uma fogueirinha com um peixinho já fritando, assando, e pão. Os irmãos sabem que pão não prepara da noite para o dia, tem que haver todo um preparo.
o peixe e o fogo já lá esperando eles de uma forma miraculosa, Jesus já proporcionando para eles um alimento. E ao vir e ver que era Jesus, Pedro tomou um novo vigor. Ele volta para o barco e ele sozinho puxou a rede com todos os peixes que estavam lá, que os outros só conseguiram arrastar por um pouco. Há um novo vigor na nossa vida quando nós temos um encontro com Cristo. E Pedro se sentiu rejuvenescido, fortalecido, e foi e trouxe os peixes para aquele banquete espiritual. Às vezes, meus amados irmãos, nos nossos esforços humanos, nessas noites de escuridão que às vezes passamos, tentamos tudo que é possível para sanarmos uma situação, trazermos a solução para um problema e não conseguimos. Mas em alguns minutos com Jesus, tudo muda. A pescaria em apenas alguns minutos foi totalmente outra. Vale muito mais alguns minutos com o Senhor, quando esperamos a presença dEle, quando esperamos a ação dEle. A pescaria é muito melhor. Ele falou em sua palavra, no capítulo de João 15, sem mim nada podeis fazer. Se você hoje se encontra em uma situação de escuridão e de cegueira espiritual, porque a princípio os discípulos não reconheceram a Jesus, eles estavam aqui como que cegos espirituais, não podiam imaginar que aquele homem lá na praia era o Senhor, até que o milagre foi realizado. E talvez você hoje esteja se sentindo assim, como que só. Senhor, Tu estás aqui. Senhor, Tu estás nessa situação. O salmista nos diz em Salmo 40, versículo 1, esperei. Oh, que maravilha, é ótimo quando os irmãos sabem o texto de cor, não é? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Davi falando a palavra clamor. Clamor não é apenas dizer, Senhor, tem misericórdia. É dizer, Senhor, ouve a minha oração. É um clamor, é um grito de uma alma angustiada que necessita de uma ação interventora do Senhor. Mas ele diz, eu esperei confiantemente no Senhor. Talvez você esteja sentindo nesse momento de angústia e que você clama, mas espere confiantemente no Senhor, porque a palavra do Senhor é promessa e ela é verdade. O nosso Deus não age de acordo com os nossos sentimentos. Nós não temos um Deus esquizofrênico, hoje eu te quero bem, amanhã não te quero bem, hoje eu te quero bem, amanhã não te quero bem. Nosso Deus é um Deus, quando ele foi perguntado por Moisés, Senhor, quem tu és? Ele diga para o povo, eu sou. Eu sou. Basta isso, eu sou. Nosso Deus é um Deus real, vivo e verdadeiro, que está presente nos meios, em meio à nossa angústia. Quando tudo está escuro, vem o sol, vem o Senhor, Ele é a luz do mundo, e quem anda nele não andará em trevas. Pode ser que esteja tudo escuro agora, mas saiba que o Senhor está presente. Saiba que Ele é a luz. Esperei confiantemente no Senhor. Naquela
Depois daquela noite, os discípulos experimentam uma manhã de decisão. A luz começa a aparecer quando Cristo apareceu na cena. Naquela cena de escuridão, vem então o amanhecer. E ao amanhecer, Cristo está andando à praia. Ele dá as instruções lá da praia. Mesmo que aparentemente está distante, Ele dá a direção, e quando fazemos exatamente aquilo que Ele manda, nós estamos indo pelo caminho certo. Nós cantamos um hino bem apropriado para o que estamos falando aqui nessa noite. Crê e observa. Só pela metade? Não, é tudo. Tudo. A minha confiança tem que ser completa nele. Crê e observa tudo quanto Ele manda. Aqui vemos também uma fotografia da igreja nessas duas pescarias. A primeira, quando Jesus chamou os seus discípulos, as redes se romperam e Jesus estava com eles no barco. Agora, nessa segunda pescaria, Jesus está à praia, está à distância, e Ele dá as direções, e os seus discípulos obedecem, mas eles pescam exatamente a quantidade precisa para aquele banquete, para aquela ocasião. E vemos aqui, nessas duas pescarias, vemos a primeira, como a igreja no dia de hoje, lançando a rede. Quantas vezes a mensagem é pregada, a palavra do Senhor é lançada, e muitos que escapam no caminho, muitos saem pelas redes, às vezes quebradas até pela forma de a gente fazer o nosso trabalho. Aqui nessa segunda pescaria, mostra a ação do Senhor quando Ele vier. Ele vai lançar a rede e vai trazer exatamente o seu povo escolhido. E ninguém, a palavra do Senhor diz que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Alguns milagres aqui que vemos nessa situação, neste momento da praia. Um é a força de Pedro ao puxar a rede, ela não se rompeu. O fogo, o churrasco ali presente para alimentar os discípulos. E todo esse cenário do mar da Galileia, onde eles estavam, lembrava a multiplicação dos peixes e dos pães para mais de 5.000 pessoas. Quando Pedro andou sobre as águas, foi no mar da Galileia. A gente canta até quando a gente é pequeno, da parte infantil, né? Pedro, Tiago e João. Aonde? No mar da Galileia. É um cenário muito familiar para os discípulos do Senhor. E quando ele pescou um peixe, dentro estava a moeda para pagar o imposto. Lembra disso? Jesus mandou Pedro ir para pagar o imposto para ele e para Pedro. E quando Cristo também acalmou a tempestade. Então aquele local ali, daquele churrasco maravilhoso com Cristo, era num ambiente de muitas memórias, de boas recordações, de coisas maravilhosas que o Senhor fez diante do seu povo ali. E naquela noite, vem o Senhor tratar do problema com Pedro. Depois de uma boa comida, depois de um grande encontro, o Senhor disse: Pedro, eu quero te perguntar algo. Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Jesus pergunta para Pedro com um verbo que muitos dos irmãos já sabem, ágape, né? Já ouviram muito a palavra ágape, é o amor sacrificial. Pedro, você, vamos aportuguesar, você me agape?
você me ama com amor sacrificial, de morrer por mim. Você já usou essa expressão, eu morreria por você? É muito fácil, da boca para fora. Mas chegando um momento de prova, Pedro não levou até a última consequência aquele amor. Ele negou ao Senhor 3 vezes. Não conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar dele. E olha que Pedro tinha um sotaque de Jesus, que eles disseram, olha como ele fala. Às vezes é tão óbvio que você é um crente, e que as pessoas, você não vê, está na cara que você é crente, e você está fazendo isso. Não. Vemos as nossas desculpas, né? E Pedro ali, ao Jesus perguntar a ele, Pedro, você me ama? E Pedro disse, Senhor, eu te filéu, que é o amor de irmão. Eu amo muito os meus irmãos, tenho muito carinho por eles. Eu não posso vir ao Brasil sem vir aqui, que seria uma injúria para eles. Mas na hora da bala, eu não posso prometer agora. Talvez na hora a gente, não é verdade? A gente nunca sabe a hora. Mas a princípio, eu amo como meu irmão. E Pedro responde dessa forma. E Jesus então baixa o nível do verbo. Ele diz, Pedro, você gosta de mim? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E pela 3ª vez, Jesus então vai ao fundo do coração de Pedro, insistindo, Pedro, você gosta de mim? E a palavra do Senhor diz que Pedro se entristeceu. E ao se entristecer, Pedro não ficou com remorso, mas Pedro se arrependeu. Há uma grande diferença. Judas teve remorso e se enforcou. Pedro aqui, ele se arrepende. Ele sabe quem ele é. E ele não faz uma demagogia, nem ele tenta agora falar o que ele não devia falar. Pedro sempre era a palavra afoito, né? Sempre era o primeiro a fazer as coisas, o primeiro a dizer. E ele disse simplesmente, Senhor, tu sabes todas as coisas. Amados irmãos, Deus sabe exatamente aonde você está. Não adianta palavras bonitas, não adianta orações bem elaboradas, Ele sabe exatamente o teu coração. E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto do Senhor, te amo como irmão. Mas meus irmãos, ali naquele momento, o Senhor diz para Pedro, segue-me. Vem uma afirmação do que Cristo sempre teve a intenção de fazer Pedro um pescador de homens. E se isso não tivesse acontecido aqui, Pedro nessa terapia profunda com o Senhor Jesus, nós nunca teríamos o livro do apóstolo, do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nunca teríamos visto como Pedro foi usado no dia de Pentecoste. Pentecoste aconteceu porque o Senhor tratou de Pedro. Pedro precisava confessar que ele amava ao Senhor. Pedro precisava tratar daquela ferida que estava no seu coração por ter negado ao Senhor. Havia aqui uma manhã de decisão para Pedro. E Pedro disse, Senhor, tu sabes. E o Senhor diz, vem Pedro, vem ser pescador de homens. Vem apacentar as minhas ovelhas. Vem o dia então aqui, amados, da decisão. Há uma grande diferença entre ser salvo e ser discípulo. Pedro era salvo, mas ele não estava andando como
um discípulo. Pedro não perdeu a salvação. Pedro tinha um pecado a ser resolvido, tinha uma situação a ser resolvida. Talvez você esteja numa situação assim. Talvez você esteja preso a uma situação onde tudo parece estar escuro. Talvez você esteja em uma situação em que você tem negado a Cristo ao não confessá-lo como Ele é, o que Ele é na tua vida. Talvez você precise demonstrar o amor que você tem a Cristo na sua vida, nas suas ações, nos seus relacionamentos. E nesse momento aqui de decisão, em que Pedro confronta com a cruz, quando Jesus disse: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E ele disse: Pedro, você quando vem, segue-me, mas saiba que quando você envelhecer, você vai ser levado para onde você não quer ir. E quantos já tem passado aqui essa experiência de ir para onde não quer ir por causa da velhice? E o Senhor dá promessas, mas nas nossas promessas há também dificuldades. Nós somos bombardeados muito com televisão, com pregadores em que aceite a Cristo e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é clara. No mundo tereis aflição, mas vem um melhor que ninguém tem nesse mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O ânimo não vem de mim, meus amados. Tem dias que eu não sinto ânimo algum. Esse ânimo só pode vir de quem? Do poder e ação do Espírito Santo na minha vida. Sem Ele, nada eu posso fazer. Eu não estaria aqui esta noite pregando para os irmãos, se não fosse a ação gloriosa do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E Jesus fala para Pedro: alguém te exigirá e também teus braços serão estendidos. E aqui é uma expressão bíblica em que simbolizava a morte na cruz. Quando esse termo no original sempre é relacionado à morte à cruz. Jesus estava profetizando como Pedro iria morrer. E temos na história da igreja e por a tradição de que Pedro foi crucificado, mas que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ter a honra de morrer como o Senhor Jesus morreu. Há uma cruz, há um sacrifício. Se você pensa que vida cristã é fácil, não é fácil, mas é gloriosa. É gloriosa. Mas Pedro, como homem, ele seguiu a Jesus, ele fez o que Jesus tinha convidado ele a fazer, e logo a dar alguns passos, Pedro olha para trás e faz: e esse outro aqui? Esse que está conosco aqui, o que vai acontecer com João? E Jesus disse: que te importa? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, que isso tem a ver contigo? E essa é a nossa tendência de olhar para o outro. Há uma expressão americana em inglês que se diz The Smiths. The Smiths é feito os Andrades. Qual é o nome mais famoso nessa cidade aqui? Todo mundo tem esse sobrenome. Silva. E Silva? Não é verdade? Foi exatamente aqui o que Pedro estava fazendo. E Silva? O que vai acontecer com ele? E Jesus disse: o que tem a ver contigo, Pedro? Se eu estou te chamando, segue-me.
Não olha para a Silva. Olha para mim. Nós somos chamados para olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados, eu fui criado em igreja desde pequeno, desde que eu entendo de gente. Eu estava sustentado na barra da saia de minha mãe, presidente da auxiliadora, indo por todo canto da igreja. Meu pai, diácono da igreja, éramos os primeiros a chegar. Meu irmão lembra muito meu pai, ele detesta chegar atrasado nos cantos, então tinha que chegar logo, cedo. Então, nós éramos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Apesar de meu pai ter 12 horas, era hora de almoçar, e era inegociável essa hora. E a hora de dormir também. Fiquem aí à vontade, eu vou dormir, vocês podem ficar aí conversando. E, amados, nessa trajetória de crescer dentro da igreja, de viver de dentro em tudo, depois eu fui chamado, na mocidade, eu estava de segunda a sexta, tinha atividade para todo dia na igreja de Areias, e éramos envolvidos sempre no trabalho da igreja. Fui para o seminário, fui depois ser missionário, e já vi igrejas em Portugal, na Inglaterra. Somos todos iguais, somos seres humanos, só falamos línguas diferentes, temos culturas diferentes, mas com relação à igreja, ao que é ser um discípulo de Jesus, todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. E o mal que acontece cá, acontece lá também. Olhamos sempre para os outros. Por que não acontece comigo? Por que tem que ser assim comigo? Olha para Cristo. Eu já vi isso de amigos que hoje não frequentam a igreja. Eu não suporto a igreja porque é um bando de hipócrita. Eu disse, é por isso que eu estou lá, porque eu sou doente, eu preciso também estar na igreja. É o lugar certo de estar. É aqueles que estão doentes, os pecadores que precisam de ouvir o Evangelho, precisam da nossa ajuda, precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Quando nós somos a luz do mundo, já viu o que acontece quando você bota uma lâmpada lá fora e está cheio de mosquito, barata, besouro e tudo? O que acontece? Vai tudo para a lâmpada, né? Fica tudo correndo atrás da luz. A luz também atrai besouros. Então, qualquer que seja o motivo daqueles que estão aqui, você que é forte na fé, a palavra do Senhor diz, olhe que não caia. Quem pensa que está? E seja compassivo, seja amoroso, seja a luz de Cristo para aqueles que necessitam de estar aqui. E ser o hospital de reabilitação, de salvação e reabilitação dos pecadores que precisam da palavra. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não vai ser como eu quero. Esse é um dos grandes problemas que vemos muitas vezes nas igrejas. Todo mundo querer o que ele quer. Não é o que você quer, é o que o mestre quer. A palavra que quer. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Mas lembre que há gloriosa esperança no Senhor, de que um dia Ele vai trocar a nossa cruz por uma coroa. Como os irmãos são bem ensinados na palavra, não é? Então, vá, proclame o Evangelho. Hoje vivemos num mundo, meus irmãos, de caos. Se vocês pensam que aqui tem problema político, nós temos grandes problemas políticos, não somente nos Estados Unidos, na China, na Coreia. O mundo está... E a palavra do Senhor profetizou que isso aconteceria nos fins do tempo. Não vai melhorar. Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. E eu vou seguir olhando para o autor e consumador da minha fé. Quando eu vi lá
no Egito, quando aqueles 31 homens foram decapitados porque seguiam a Cristo e não se curvaram a Maomé, para mim foi um grande desafio ver um por um, e imagina o terror do último, saber que ele seria o próximo. Situações de famílias que temos missionários da nossa igreja agindo no Oriente Médio, não pode nem ser dito o nome deles, nem endereço, o risco de vida. Situações em que a família é retirada de sua casa, forçado a pagar um imposto, se não aceitar a religião muçulmana, não adorar Maomé. Se não tiver dinheiro para pagar o imposto, eles levam os filhos jovens para ser soldados do exército deles, e as filhas para serem prostitutas dos soldados. Esses pais nunca mais veem seus filhos. E aqueles que se recusam são mortos. Eu imagino a agonia de ver seus filhinhos, não tem idade, povo que não tem escrúpulos. E é horrível a situação. Mas aqueles irmãos dizem que os irmãos nossos que vivem em Bagdá, eles dizem: nós vivemos nos anos dourados da nossa igreja. Já pensou? Nós vivemos nos anos dourados. Hoje é um evangelho vivo. Quem crer, crê até a morte. A igreja na União Soviética era muito mais forte do que ela é hoje, quando vivia em tempos de perseguição. Não vamos esperar, amados, para que venha perseguição no nosso país, para que possamos mostrar que tipo de crente nós somos. Vamos desfrutar da liberdade que temos hoje, para viver um evangelho real, para seguir a Cristo como Ele nos chama esta noite: vinde após mim. Ele quer hoje agir no teu coração, Ele quer agir na tua vida, para que você saiba que eu posso naquele que me fortalece. Não há palavra melhor na palavra do Senhor do que o shalom do Senhor. O Senhor é a minha paz, uma paz que o mundo não dá, uma paz que é independentemente da minha situação presente. Que o shalom do Senhor possa estar sobre os irmãos nessa noite, e que ao irem para casa, façam renovar na sua vida, façam renovar no seu relacionamento para com seus filhos, para com sua esposa, para com seu esposo. No seu trabalho, resplandeça a luz de Cristo. Seja um discípulo verdadeiro. Jesus é aquele que veio para ali com os seus discípulos, aqueles homens que haviam o abandonado. Ele vem trazer um banquete para eles, para trazer uma reconciliação, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de renovo. E Cristo está aqui esta noite para dizer para você: vem comer um peixe e um pão comigo. Eu quero sanar. Aonde você negou, eu quero que você afirme a sua fé em mim. Aonde você duvidou, vem e toca, e vê que eu sou real, vê que eu estou vivo. Aonde você errou, Ele quer te restaurar. E usemos essa noite para abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Eu não vou sair essa noite aqui um hipócrita. Eu vou sair aqui na realidade de quem eu sou. Mas sem Ti, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu preciso de Ti.
Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Oh amado Deus, oh Senhor Jesus, como é bom estar na Tua presença, como é bom saber que Tu traz para nós um banquete espiritual. Que bom saber, Senhor, que Tu nos ama. E Tu sabes exatamente todas as coisas. Tu sabes exatamente onde estamos e o que precisamos. E eu peço para que com Tua graça, com Tua paz e misericórdia, venha sobre esta igreja, trazendo mais e mais de Ti, Senhor. Traz, Pai, um renovo espiritual para o Teu povo. Dá um encorajamento àqueles que estão passando por dificuldades, passando por aflições. Senhor, Tu disseste que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque nós somos mais que vencedores, porque Tu venceste o mundo. E é confiado neste poder que nós nos reunimos aqui, é confiados nesse poder que vamos daqui para sermos sal da terra e luz do mundo, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. E Te agradecemos, Pai, pela presença de estarmos aqui com esses irmãos que eu tanto amo. E eu oro para que da próxima vez haja muito mais para se ver. Haja mais renovo, haja mais vida, haja mais a unção do poder do Teu Evangelho aqui neste lugar, porque precisamos de Ti. A Tua igreja no mundo hoje, Senhor, precisa de Ti. E ajuda essa igreja a ser um instrumento para o mundo, Senhor, para alcançar as nações. E é no nome santo de Jesus que Te clamamos e Te pedimos, Senhor. Amém. Amém.